Obrigada, Elis. Acho que vai dar certo. Bom dia, Kilsa, querida. Saudades de você. Ai. Professora Patrícia Rufino também tá, professora Eliana, lá dos Estados Unidos, nos Bom acompanhando. dia, Patrícia. Ela foi a primeira. Quando eu cheguei aqui, ela já estava online. Bem legal. Bom dia, Patrícia. Obrigada por estar conosco. Deu certo aí, Yuri? Eu já comecei a transmissão. Eu já consegui carregar aqui. Deixa eu só ver agora. Bom dia, Eliana. Bom dia, Yuri. Bom dia. Bom dia, querida. Elis, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso passar esse link do YouTube para as pessoas ou não? Você tem que ir lá, professora, e dar o play na transmissão, porque já está transmitindo. Já está. Aparece para você interromper a transmissão? Sim. Então já deveria estar aparecendo aqui, mas não está ainda não. Observa, por gentileza, no seu painel, professora Eliana, se tem alguma informação aí ao vivo, ou saiu de vermelho para verde, um íconezinho, uma bolinha que fica. Tem tá vermelho ao vivo. Tá vermelho ao vivo. E tem assistindo um, que deve ser eu mesma. Sou eu. Mas não aparece nada aqui, só captura da tela, não sei o quê, mas... Esse plano esse desenho desse quadro pintado é na sua máquina ou é na máquina do Yuri? Não é da minha, não. Esse plano pintado aí não é meu, não. Entendi. Então ele não está transmitindo, de fato. Você copiou a chave certinho, escolheu o servidor do YouTube. Sim, perfeito. Você tem StreamView aí? Eu uso o ANI. Transmissão, servidor saída. Servidor, você escolheu o Primary? Primary. Clicou lá em exibir, copiou a chave. Isso. Fechou e mandou iniciar a transmissão. Pausa ela e inicia novamente, só por desencargo de consciência. Pronto, feito a mesma coisa e iniciei transmissão. A chave era a mesma? EWAS? Você achava a mesma? Observa se a chave lá nas configurações de transmissão é essa última que a professora mandou, porque às vezes a gente cola a chave lá, mas tem que clicar no botão. Começou a aparecer alguma coisa aqui. Começou a aparecer alguma coisa aqui. Tá dando debut. Agora a sua tela que ele está pegando aí está uma tela. Você interrompeu. Não, agora não. O que está aparecendo na imagem da sua cena aí? Porque apareceu para mim só aquele. Eu tô no YouTube. Já chegou para mim o áudio, certo? Já chega o vídeo, tudo certinho. Tá. Para ele não parece que não está capturando a cena.
só apareceu alguma coisa aqui. Pra mim deu amarelo. Apareceu alguma coisa aqui. Agora a sua tela, a sua tela, ele está aberto ali, então a tela. Você está no YouTube, né? Tô. Você interrompeu. Não interrompi, não. O que está aparecendo na imagem da sua cena ali? O que apareceu para mim só aquele. Pronto, está aparecendo aqui corretamente, viu, Wilson? Já chegou para mim o áudio, certo? Já chegou o vídeo, tudo certinho. Agora, para ele não parece que não está capturando, vai acabar com esse certo delay. Pra mim deu amarelo. Agora a sua tela, ele está aberto ali, então a tela. Vou adicionar agora a captura novamente. Você está no YouTube, né? Sim. Você interrompeu. Não interrompi, não. O que está aparecendo na imagem da sua cena ali? O que apareceu para mim só aquele. Pronto, está aparecendo aqui corretamente. Pode silenciar o YouTube ali, ele está com um delay, e aí acaba que eu falo aqui, mas qual é o delay que acaba com esse certo delay. Pra mim deu amarelo. Eu tenho que desligar o meu microfone, que eu também tô pirando com erro. Vou adicionar agora a captura novamente. Você está no YouTube, né? Sim. Você interrompeu. Não interrompi, não. O que está aparecendo na imagem da sua cena ali? O que apareceu para mim só aquele. Pronto, está aparecendo aqui corretamente. Pode silenciar o YouTube ali, ele está chegando para mim. Pronto. Pronto, já está transmitindo ao vivo, professora. Ok. YouTube. Via YouTube. Beleza. Eu penso que então a gente possa divulgar o link para que consigamos iniciar a sessão, certo? Sim. Eu tô fazendo Então isso. pronto. Vou colocar lá no grupo. Eu esqueci que eu não posso mexer no computador, porque senão vai aparecer tudo. Ai, você manda aí, Pro. O que eu mexo aqui no meu computador aparece no YouTube. Então eu tenho que parar de mexer. Pronto.
Vamos começar então. Quero dar o meu bom dia a todas e todos, agradecer muitíssimo a presença da professora Nilma conosco, dizer que é motivo de muita honra, de muita alegria, e se já era um momento feliz tê-la conosco em tempos considerados normais, muito mais feliz é hoje, né, nesse momento tão duro que estamos vivendo, ter a presença entre nós de uma mulher forte, guerreira, que nos ensina a resistir, e o momento pede resistência. Estamos muito felizes, professora, de tê-la conosco. Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite do Yuri, meu também, e quero lhe dizer que conosco estão grande parte dos nossos alunos do Programa de Relações Étnico-Raciais, que certamente estavam esperando, ansiosos por esse momento, para conhecer o trabalho do Yuri, mas certamente para poder ouvir a sua interlocução. Muitíssimo obrigada mesmo. Lidiane, minha querida, muito obrigada também. Lidiane está em férias, mas neste momento em que estamos em casa, parece que tudo se mistura. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, Lid, e assim, a alegria renovada de estares aqui conosco. Eu vou pedir para que a gente fique somente as pessoas que falam e a banca, né, o outro falarem, em função da internet. A gente confia desconfiando nessas tecnologias. Então, eu pergunto se podemos dar início agora, passando para Yuri, aí os 20 primeiros minutos, não é? E depois a gente volta a conversar. Pode ser assim? Yuri, é contigo, meu amado. Bom dia a todos, todas, todes. Gostaria de saudar a minha ancestralidade, saudar o dono da rua, o povo de rua, os herês, os caboclos, saudar a Nossa Senhora, em homenagem à minha mãe. Gostaria também de saudar todos aqueles que estão necessitados nesse momento de tanta pandemia. E para a gente poder aclimatar esse momento tão importante na minha vida, eu vou iniciar pedindo ao Oxalá que conduza todo esse trabalho. Orissa Urei Aum Lajé, Orissa Urei Oberioma, Orissa Urei Aum Lajé Baba, Orissa Urei Oberioma. Salve Oxalá. A proposta que eu tenho para apresentar em relação a esse projeto de pesquisa tem como nome Teoria Prática, Ações em Porto Seguro para uma Educação Antirracista. Sou orientado pela professora Eliana Povas Brito Estrela e a minha banca examinadora é composta hoje pela professora Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Lidiane Maria Ferreira de Souza, do nosso programa. Antes de iniciar, tem uns dados que são importantes relevar hoje. Hoje, no dia 13 de maio de 2020, completamos 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. E esse marco se dá porque a colonização portuguesa chegou em terras brasileiras em 1500 para silenciar a história e a cultura. E também foi por meio das explorações das riquezas do país que se viu que a mão de obra que aqui existia, que era indígena, não era suficiente para fazer todo
transportar essa produtividade para a Europa, para Portugal. Então, é um marco muito importante hoje, os 132 anos da abolição da escravatura. E sabendo desse marco, que é super importante, a gente também, na cidade do descobrimento, a cidade primaz, a cidade da invasão portuguesa, a gente não poderia deixar de questionar as ações e as práticas de uma educação antirracista nesse território primaz. E o meu projeto, a gente busca em problematizar como os professores e as professoras da rede municipal de ensino de Porto Seguro trabalham as leis 10.639 a 11.645 na disciplina afrodescendente e diversidade indígena, que ora eu vou chamar de DAD, integrante nos currículos escolares dos 6º e 7º anos de ensino fundamental. Então, a nossa problemática está voltada nessa disciplina específica do currículo escolar de Porto Seguro. Como objetivo primais desse projeto é buscar, por meio da abordagem do ciclo de políticas, compreender, a partir da prática desenvolvida na disciplina de ADI, como os professores interpretam e materializam as leis que inspiram a criação dessa disciplina. Aqui vale salientar que também os objetivos específicos, assim dispostos e propostos, tende também pensar em analisar as 3 escolas, como os professores colocam em prática as políticas expressas nas leis por meio da disciplina e, por fim, conhecer os saberes que são produzidos na sala de aula, objetivando compreender como se dá uma educação antirracista. Como que eu justifico esse presente projeto? Petronilha traz para a gente que o ocultamento da diversidade no Brasil vem reproduzido e tem cultivado entre os índios negros empobrecidos o sentimento de não pertencer a essa sociedade brasileira. E por muitos, considera-se democrático ignorar o outro na sua diferença. E aí a Petronilha novamente vem nos corroborar com o seguinte pensamento: o ocultamento da diversidade produz a imagem do brasileiro cordial, que trata todos com igualdade, ignorando deliberadamente as suas nítidas, contundentes diferenças. Ou seja, o estereótipo do brasileiro criado fora do Brasil é que o brasileiro é cordial. Então, e também que se trata toda igual, como iguais. Mas a realidade vivida no nosso país é totalmente diferente. Porque se há um projeto de extermínio, há um projeto de ocultamento dessa diversidade, principalmente dos índios e negros. Continuo ainda dizendo, trazendo para o atual cenário político, que a política atual do governo do Estado, da União, reforça o racismo, a intolerância, a perseguição às minorias, o sucateamento da educação e, principalmente, chancelam os absurdos que acontecem diariamente com a população negra e indígena no país. E tendo esse apagamento e silenciamento da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, eis que as leis 10.639 e 11.645 têm a sua origem na luta dos guetos, dos movimentos negro e do movimento indígena no Brasil. E só foi possível isso, gente, após 5 séculos. 5 séculos para que esses grupos que são denominados minoritários de forma equívoca, que conformam a maioria da população brasileira. E é essa reflexão, que é no espaço escolar, que a lei deve estar acompanhada de políticas que gerem discussões sobre temas raciais na escola, no bairro, no município, no país e no mundo. E devemos também
ficar atentos que o fato da lei vir para estancar a sangria do racismo, esse não está presente somente no espaço escolar. Todo esse racismo está arraigado em toda a sociedade brasileira. O que se propõe metodologicamente para essa pesquisa, os caminhos metodológicos que se propõem, a metodologia é única, que é a abordagem do ciclo de políticas, que a gente propõe analisar o contexto de influência. Que contexto de influência? O contexto de influência, o contexto de produção de texto e o contexto da prática. No contexto da influência, a gente vem com um histórico. Quais foram as influências, quais foram os principais fatores, tanto do movimento negro, tanto do movimento indígena, para se criar essa lei. Quais são as influências para isso? A partir disso, dessas influências, lá em 2003, em janeiro, o presidente Lula sanciona a Lei 10.639. E a partir dessa promulgação dessa lei, se vê de fato o contexto da produção de texto. E, a partir daí, surgem as diretrizes, surgem os planos nacionais de educação, que inclui a educação para as relações raciais. E, no intuito de conhecer e compreender o contexto da prática, é saber como se dá essa prática dentro das escolas de Porto Seguro. Especialmente as escolas de ensino médio, de ensino fundamentais, anos finais, nos sextos e nos sétimos anos. Quero aqui salientar que a abordagem em si, ela é um método completo. Mas aqui trago e proponho também na minha escrita um grupo de discussão e formação que é balizado por Mené e Calerro. E se for viável também uma etnografia crítica por meio de Mainardes e Marcondes. Caracterizando Porto Seguro. Porto Seguro é a cidade primária da invasão portuguesa e se remonta a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, cercadas também pela dúvida do manuscrito Esmeralda Sertuobos, no qual há indícios da chegada de Duarte Pacheco em 1498, que por ora é uma incógnita que precisa ser revelada e estudada nas escolas na história do Brasil. Ou seja, há um documento que se chama Esmeralda Sertuobos, que fala que Duarte Pacheco chegou em terras brasileiras em 1498. Mas essa história também precisa ser escondida e não é estudada nas escolas na disciplina História do Brasil. A educação em Porto Seguro, ela se compõe de 104 instituições de ensino. Nós temos a educação básica, possui 18 instituições que atendem a modalidade creche, 64 atendem a modalidade pré-escola. No ensino fundamental, 80 instituições atendem os anos iniciais e 36 os anos finais. Por fim, 21 escolas ofertam a educação de jovens e adultos. E como que é a educação para as relações raciais na cidade de Porto Seguro? Assim como os demais municípios da Unidade Federativa do Brasil, Porto Seguro deve seguir e aplicar as leis 10.639 a 11.645. E foi, em 2007, por meio do Instituto Sociocultural Brasil Chama África, que aqui nós temos a atual diretora, nossa aluna, colega, Miriam, que o movimento negro começou as lutas em prol de uma política de promoção da igualdade racial nesse município. Eis que, lá em 2007,
foi criada a Lei Municipal 680, que cria o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. E a partir daí, a gente vê dois avanços importantes na questão tanto da igualdade racial no município e tanto para a educação, para as relações raciais. Por meio da resolução de 2019, lá em 2007, o Conselho Municipal de Educação criou a disciplina Diversidade Afrodescendente. E logo após 3 anos, com a alteração da Lei 10.639, por meio da 11.645, que alteram também a LDB, a 9394, de 96, é reformulada essa disciplina com o nome Diversidade Afrodescendente e Diversidade Indígena, que é por onde, por exigência legal, devem discutir história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A disciplina, que ora eu chamo de DAD, que se disciplina diversidade afrodescendente e diversidade indígena, ela tem umas peculiaridades que agora eu vou apresentar as duas mais que nos trazem indagação. É sabido que o ensino escolar de Porto Seguro é dividido em 4 unidades durante o ano letivo, sendo esse composto por 200 dias. E é a partir da base comum apresentada em 2012 que os docentes estabelecem e organizam as suas aulas e práticas. Aqui a gente cabe ressaltar que essa disciplina, os docentes que atuam com a disciplina são profissionais que surgem para complementar a carga horária, o que se torna um problema. Ou seja, eu sou professor de ciências e aí eu estou precisando de 4 horas para fechar minha carga horária. Eu, enquanto professor de ciência, tenho a disciplina de ADI, eu vou pegar essa disciplina e vou dar ela para fechar a minha carga horária. Todas essas informações foram obtidas também pela Secretaria Municipal de Educação, através da supervisão pedagógica, que também nos falou dessa angústia dessa disciplina, além do que os variados componentes do currículo escolar contêm um livro didático que é previsto no ano letivo. Já a disciplina de ADI não contém livro e nem está previsto no PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. São essas duas indagações que eu trago da disciplina. Para que essa pesquisa fosse realizada, a gente se apoiou em vários teóricos. O primeiro teórico que eu me apoio, inicialmente, e muito durante a minha escrita, é a professora Nilma, que ela fala lá no seu livro Movimento Negro Educador, que no Brasil, a escola pública é resultado de uma luta popular pelo direito à educação e é entendida como parte dos processos de emancipação social. Mas, ao mesmo tempo que a professora Nilma nos expõe que a escola é uma luta popular, eu trago também outro texto da minha orientadora, a professora Eliana Povas, que fala que a escola busca também a formação de sujeitos iluminados, conhecedores das especificidades dos saberes presentes na grande árvore de saber. E aí, quando a gente retoma esse processo, a gente começa a repensar da forma que a professora Eliana nos apresenta. As crianças e jovens da classe trabalhadora sejam ensinadas no melhor estilo da burguesia. Ou seja, a gente há essa luta popular pelo direito à educação, mas ao mesmo tempo que essa luta está para emancipação da sociedade, nós temos aí um governo que luta por um ensino a estilo da burguesia. A universidade pública é para quem? Para quais? Então, é esses processos que a Eliana também nos ajuda a elucidar. Continuando ainda,
Silvia Almeida fala que a luta contra o racismo não é uma luta contra racistas, mas é uma luta pela transformação social. E aí, Ana Helena Passos nos fala que a abolição, ocorrida no dia 13 de maio de 1888, colocou os ex-escravizados nos postos mais baixos da estratificação social, em uma posição que levou um desequilíbrio econômico e social, que refletiu no seu despreparo para exercer sua nova posição como homem livre, principalmente como trabalhador livre. O que quer dizer isso? Que a abolição da escravidão, sem nenhuma política de inserção social dos negros, influenciou fortemente na concentração da população negra na base da sociedade. População essa que compõe mais de 50% da sociedade brasileira e população essa que não alcança nem 10% de todo o produto interno do Brasil. Por fim, evoco também essa citação da professora Nilma, que ela fala assim: como podemos pensar a escola brasileira, principalmente a pública, descolada das relações raciais que fazem parte da construção histórica, cultural e social do país? Como podemos pensar as relações raciais fora do conjunto das relações sociais? Que ainda a gente vê esse racismo institucional, estrutural, enraizado. E como podemos pensar essas relações? E para compreender todo esse bojo teórico e metodológico que aqui vos apresento, eu penso que para afindar nesse artefato final do que se pede no programa, a gente pensa na construção de materiais pedagógicos junto aos docentes de DADI, como sequências didáticas, livros, vídeos, materiais paradidáticos, entre outras, que podem ser replicados na prática da disciplina. Eu deixei em aberto, mas são essas ideias que a gente propõe para esse projeto. O cronograma de atividades, né? Eu tinha colocado interrogação, aqui a qualificação no mês 5. E aqui eu trago algumas referências que me ajudaram a refletir para que pudesse construir essa proposta de projeto. E uma das coisas que me impulsionam a ter força são os meus afetos. Esses aqui são os meus afetos da vida profissional e da vida acadêmica. Pessoas que foram importantes na minha vida e que seguraram a minha mão, literalmente. Quero agradecer aqui em especial a professora Patrícia Rufino, que o Sam que está aqui comigo, a professora Eliana, por ser tão amorosa, por eu ser o seu karma na sua vida, sou mesmo um karma, mando mensagem, perturbo. E ter a oportunidade também de conhecer a professora Nilma, que me abriu novos horizontes desde o ano de 2015, numa palestra na UFES. E o que me segura toda a minha base é a minha família. Minha família e meus amigos. As minhas ancestrais, minhas vós, minha irmã, minha amiga Mariana, todos presentes, Roger, todos eles são partes que me compõem e me dizem o que eu sou hoje. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra. E viver será só festejar. Eu, laia. Eu. Ora aí, eu. Obrigado. Paz, professora.
Quero agradecer ao Yuri. Agora que eu fui perceber que eu tava com a câmera desligada. Então, eu ia cobrar isso, menino. É porque eu tava chorando. Eu tava chorando na hora que eu lembrei da minha família. Não. Oh, lindeza. Então, obrigada, Yuri, por ter mantido a calma, ter feito uma apresentação carregada de afetos, assim como tu és, né? É o meu karma, realmente. Acho que... Diga, meu bem. Eu tenho uma coisa que vai me motivar muito. A presença de uma pessoa que está aqui na minha qualificação. Que é a minha sobrinha, que acordou cedo em meio à pandemia para estar aqui comigo. Porque ela disse que eu era capaz. Então Que linda! Como é o nome dela? Nicole. Ô, Nicole, bom dia. Tá aí o tio, cheio de afeto. Bom, então, continuamos. Eu passo a palavra para a professora Nilma, para que, certo, que ficaremos todos e todas com muita atenção, e uma vez mais agradecendo a presença da professora aqui entre nós. Obrigada, professora. Passo a palavra para a senhora. Pode continuar na tela, meu querido, tá bom? Professora Nilma, com a senhora. Então, bom dia para todas e para todos. Eu quero saudar a professora Eliane, quero saudar também o Yuri, a professora Ligiane e todas as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Nesse momento atípico nosso no Brasil, mas que nós continuamos resistindo e não podemos deixar a vida parar, né? Embora muitas vidas estão sendo bruscamente paradas em função de uma situação de desgoverno que a gente vive, para além da pandemia, que já afeta mesmo a vida das pessoas. Então, eu acho que nesse tempo de isolamento social, nós estamos encontrando alternativas de permanecer juntas e juntos, e também estamos encontrando formas de realizar os nossos trabalhos e continuar tornando esses trabalhos públicos, né, professora Eliana? Então, acaba que as plataformas que nós temos, né, a presença das pessoas assistindo, né, Yuri, é uma forma da gente dar o retorno desse trabalho que é financiado com dinheiro público para o público, não é isso? E eu acho que é muito importante a explicitação do que nós estamos fazendo, porque a universidade tem sofrido muitos ataques, né, nesses últimos tempos, e um dos ataques que fazem da ausência de seriedade nossa, no nosso trabalho. Eu acho que a defesa de qualificação do projeto do Yuri, aí na Federal, o FSB, né, é uma confirmação da seriedade do nosso trabalho. Então, eu queria começar fazendo um pouco essas considerações e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sei se eu devo desligar o vídeo por causa de carregar, com muitas pessoas na sala. O que a senhora acha? Não, professora, fique no vídeo, por favor. Eu sim que vou pedir licença para me retirar. Yuri e a senhora, por favor, continue. Será muito bom para nós termos essa visibilidade. Nos aproxima mais. Então, tá bom. Eu vou ver, eu nunca usei essa plataforma que vocês estão usando, então eu vou voltar aqui no computador para eu abrir no Word o texto, Yuri, e você me dá um toque se por acaso a minha imagem continua aparecendo ou não, porque para mim ela some. Ela continua aparecendo? Continua sim. Então tá bom. Só não posso fazer muita careta, né, porque eu não estou me vendo agora. Bom, eu fiz um pequeno texto, Yuri e Eliana, sobre o trabalho do projeto que você apresenta, e eu quero começar falando sobre a relevância do trabalho. Eu acho que a sua pesquisa ela tem uma relevância não só por causa da temática e pelo campo, né? As práticas da Lei 10.639 e 11.645, pelas professoras da disciplina que você já apresentou, né? Diversidade afrodescendente e indígena, não é isso? Idade que você chama? É isso, Yuri? Ela se chama Diversidade
Afrodescendente e diversidade indígena. E diversidade indígena, tem outro D no meio aqui, DAD. E não só, então, pela relevância dessa temática e pelo seu campo, né? Então, as leis, né? A temática, o campo é a prática das professoras da disciplina DAD, entre as escolas públicas do município de Porto Seguro, como você apresentou, mas eu acho também que a relevância, algo que eu fiquei observando, que você fala no seu trabalho, que eu acho no projeto, e que eu acho que na tese você pode inclusive explorar mais, é o fato de estar sendo desenvolvido esse trabalho corajosamente num momento de um contexto histórico e político do país que você alerta. Então, embora você vai pegar a prática das professoras antes, né, da pandemia, né, no processo de como isso aconteceu, eu imagino que seja isso pelo tempo histórico, a seleção delas, de alguma forma você vai pegar também essas professoras nesse momento. E nesse momento são muitas reflexões feitas acerca da população negra, acerca do racismo e a questão da pandemia. Então, eu acho que isso é um ponto importante do trabalho. Você fala desse contexto, e eu vou citar você na página 14, você fala assim: a presente escrita se justifica tendo em vista que existe um projeto atual de governo que reforça o racismo, a intolerância, a perseguição às minorias, o sucateamento da educação e principalmente chancelam os absurdos que acontecem com a população negra do país. E você faz uma série de citações de frases e expressões nesse momento político de desgoverno que a gente vive. Então, eu acho que é isso, assim, para você ficar um pouco atento, eu já vou falando e sugerindo, você ficar bem atento no desenvolver do campo e principalmente se vai poder desenvolver o campo, porque a gente não sabe muito bem ainda quanto tempo de isolamento nós teremos que fazer no Brasil, e mesmo com uma flexibilização do isolamento, que certamente vai acontecer de formas diferenciadas no país, nós não sabemos como que a educação escolar vai funcionar, e a educação escolar pública, né? Porque a educação privada tem funcionado com as aulas, teleaulas, etc, etc. Tem experiências públicas tentando fazer isso, mas a gente sabe quão difícil é fazer um trabalho de educação à distância com a rede pública de ensino do nosso país, seja ela municipal, seja ela estadual. Eu não sei bem como que Porto Seguro está resolvendo essa situação, como que as aulas estão totalmente suspensas, imagino que sim, mas essa é uma questão, como você anuncia lá na frente, na parte da metodologia, que você e a professora Eliana vão ter que cuidar mesmo, né? Essa metodologia que está aqui colocada como projeto, ela vai ser adequada para esse momento histórico, político e de crise sanitária que o Brasil vive ou não? Então, por enquanto, acho que talvez não dê ainda para você fazer grandes alterações metodológicas, mas certamente isso vai interferir não só no seu campo, como em todos os trabalhos acadêmicos que realizam campo na educação e em outras áreas no Brasil, inclusive na própria área da saúde, né? Essa pandemia afeta a nossa vida em todos os níveis, todos os graus, afeta as estruturas do país, políticas econômicas, educacionais. Então, acho que seu trabalho ele tem essa relevância que a gente já sabe no estudo da educação das relações étnico-raciais, mas agora ele vem num momento peculiar do Brasil, e isso também vai fazer com que ele se torne relevante, né? Uma outra questão que eu colocaria, uma outra observação, consideração, melhor dizendo, é que você traz algo novo para a gente pensar pesquisas com objetivos semelhantes aos seus, que já existe na pós-graduação. A gente tem uma grande produção, né? E essa é uma pós-graduação específica, e eu quero parabenizar a Federal por trazer essa formação específica em nível de pós-graduação, pensando na questão do antirracismo, do combate ao racismo, da implementação da lei. Isso é muito raro no nosso país, temos pouquíssimas experiências assim, mas o que você traz de interessante, que eu também acho que você pode explorar, é o fato de que você inseriu as leis e as práticas de cumprimento e atendimento às leis que são LDB, dentro ou fora da sala de aula, como parte de uma educação antirracista. E eu acho que isso é muito importante,
porque muitas vezes nós somos questionados quando trabalhamos com a educação das relações étnico-raciais, porque as pessoas falam que não sabem em que lugar se localiza essa temática que nós trouxemos para o campo educacional e que, inclusive, está no campo legislativo, né? Outras horas a gente se vai discutindo que não é apenas uma temática, que a educação das relações étnico-raciais e a indígena, elas não são apenas temáticas, não um currículo escolar, que entram não em diretrizes curriculares, que entram não em parâmetros curriculares nacionais. Elas são questões sociais. Elas são questões sociais, questões políticas, questões culturais, são questões econômicas. E por isso, do ponto de vista da socialização e produção do conhecimento, foi necessário a pressão do movimento negro e de outros aliados e aliadas da luta antirracista para que o campo do conhecimento inserisse essa questão como mais uma a ser investigada, não só pelas ciências humanas e sociais, mas também por outras áreas do campo das ciências. Isso nós temos uma dificuldade de compreensão. Essa dificuldade de compreensão, ora ela é por ignorância em relação ao tema, porque as pessoas realmente não estudam o tema, ainda paira no campo acadêmico e na sociedade, por mais avanços que tenhamos feito ao longo dos anos, mas ainda paira um imaginário de que essas questões pertencem somente à população negra, não são questões do Brasil, não são questões de todas as pessoas que lutam por democracia, que lutam por uma educação de qualidade, por uma educação democrática. Então, colocar no campo da educação antirracista te dá, na minha opinião, um chão teórico interessante, Yuri, para você fazer a escrita da sua dissertação. Então, eu acho que é isso. Nós lutamos por uma educação democrática, de qualidade, laica, não é isso? E antirracista. Eu acho que trazendo essa dimensão para o campo de mais um princípio da educação pública é muito importante. Eu penso que esse é o sentido que a professora Petrônia deu nas diretrizes, né? Sempre fez quando, muito antes da gente ir para a esfera federal, nos municípios nós já lutávamos pela inserção da discussão racial nos currículos das escolas. A discussão indígena ela chega um pouco depois, porque a população indígena tem peculiaridades que nós sabemos do histórico de luta e de resistência a toda uma tentativa de genocídio no Brasil, e essa população indígena ela teve que investir primeiramente na sua própria educação. Então, a educação escolar indígena necessária, como uma modalidade, ela foi uma luta primeira da população indígena, quando essa população, o movimento indígena, reconheceu que a educação escolar não era um direito só dos brancos, mas era também um direito da população indígena. Mas a população indígena, pelas suas próprias características, não podia participar simplesmente da educação escolar que os brancos ofereciam, mas ela tinha o direito de ter uma educação específica, multilingüe, intercultural, e aí a luta foi pela educação escolar indígena. E eu entendo que, com o decorrer do tempo, quando foi se consolidando mais a educação escolar indígena como uma modalidade educacional, também o movimento indígena foi ficando atento para que a luta expande, a luta de resistência e por direitos, ela sempre se expande, ela nunca fica segmentada em um único ponto, um único aspecto. Então, essa própria população e o movimento indígena foi percebendo também que se não se reeducasse a população brasileira não indígena, também não conseguiriam que as pessoas vissem a população indígena como a forma séria, necessária, que eles e elas necessitam ser vistos e considerados no Brasil. Porque também há muita ignorância sobre o que são os indígenas, sobre o que são as culturas indígenas, as línguas indígenas, e a educação, ela fazer esse processo dentro, digamos assim, da educação escolar indígena e fora da educação nacional, em geral, é também uma forma de resistência e de proteção à própria população indígena.
porque uma leitura crítica, um conhecimento embasado sobre as questões indígenas no Brasil, sendo feito na educação escolar pública e privada também, para todas as crianças, né, não indígenas, vai ajudar e certamente nos ajuda a conhecer melhor o que são as culturas indígenas, conhecer melhor a luta dos indígenas, a questão da economia, a questão mítica, religiosa, etc., etc., e quem sabe pode nos ajudar a ter mais pessoas lutando pelo direito da população indígena e reconhecerem nós, brasileiros e brasileiras, na nossa porção de miscigenação, a presença indígena na nossa história, nas nossas famílias, nos nossos antepassados, de uma forma não romântica e de uma forma não idealizada. Inclusive, na educação básica, a gente consegue hoje, a duras penas, porque a discussão da questão indígena da 11.645 é muito menor do que a da 10.639, mas a gente já consegue alguns avanços, como, por exemplo, as professoras, algumas práticas começarem a mudar daquela ideia do dia do índio, de cantar musiquinha, pintar a carinha dos meninos, etc., etc., para fazer discussões mais sérias sobre a questão indígena. Então, tudo isso eu diria para você, do que a questão racial negra coloca, né? E a questão indígena está colocada, eu diria que um bojo, assim, seria um bojo de uma educação antirracista. Então, acho que isso é uma chave interessante que seu projeto anuncia e que talvez você possa desenvolvê-la mais ao longo da dissertação. Bom, uma outra questão que eu queria colocar para você é que quando a gente pensa uma educação antirracista, na minha opinião, e inspirada inclusive numa das citações da professora Petronilha que você coloca no seu trabalho, bem no início, o que seria essa educação antirracista, né? É aquela que vai trabalhar com a afirmação da diferença como um ato pedagógico. A professora Petronilha fala alguma coisa sobre isso, como um ato pedagógico a ser praticado pela escola. E, então, significa que a gente, quando desenvolve uma educação antirracista, nós não estamos falando apenas de valores, de comportamentos, de opiniões das pessoas, mas nós estamos falando de estruturas, ou seja, nós estamos falando de estruturas de dominação e de exploração econômica, política, social. Nós estamos falando de estruturas que têm o racismo como algo estruturante também, né, dentro do cerne dessas estruturas. E no que diz respeito à escola, nós estamos falando de tudo que diz respeito à escola, não só a relação professor-aluno, não só a relação conteúdo, currículo e disciplina, mas nós estamos falando também da arquitetura escolar, nós estamos falando de recursos orçamentários, nós estamos falando de alimentação escolar, da localização das escolas, nós estamos falando da gestão da escola, da coordenação pedagógica, estamos falando da formação de professores e professoras. Então, quando se pensa uma educação antirracista, ela considera a educação de uma maneira mais geral, quanto um campo mais amplo, e a educação escolar como, digamos assim, a forma de sua realização institucional, e que tem que ser pública para todos e para todas. Nós sabemos que a educação privada, que sempre acompanhou a pública, sempre foi uma luta travada e ganho entre os setores que defendem o privado, inclusive setores da igreja, mas eu sou partícipe daquelas que toda educação deveria ser pública. Bom, com relação aos objetivos do seu trabalho, ficou compreensível para mim os seus objetivos, e a metodologia é que eu vou conversar com você, com essa metodologia que aí está, sabendo que você e a professora Eliana vão fazer modificações nela em função do contexto que nós nos encontramos. Então, da metodologia que você apresenta, Yuri, eu gostaria de colocar algumas sugestões, né, a considerar, se for possível, né. Uma questão, você vai precisar de alguns dados, né, da secretaria, de dados disponíveis, para você chegar até essas 10 professoras que você quer selecionar. Você vai precisar de dados das escolas, de dados sobre como tem sido implementada a própria disciplina nas escolas e tal. Então, isso você vai ter que, não sei se você já sabe, aí você me responde, mas você vai ter que ver se isso está disponível para você fazer o seu caminho metodológico que você quer fazer. Uma outra questão é que não fica compreensível para mim, eu queria que você falasse um pouco
quais são os critérios que você vai usar para escolher 10 professoras a serem suas parceiras de pesquisa, né? E no próprio texto do projeto, eu não sei, eu não conheço bem a abordagem do ciclo de políticas, mas achei que você falou pouco sobre ela, articulada com a forma como você escolheu. O que eu entendi é que você vai estar trabalhando com o terceiro elo desse ciclo de políticas, que é a prática. Embora você já tenha falado sobre o contexto e tudo mais, aqueles 2 outros primeiros ciclos. Mas eu queria entender isso melhor, assim. Eu acho que na dissertação, essa articulação metodológica com essa escolha do ciclo de políticas, você vai ter que deixá-la bem mais compreensível para o leitor e para a leitora. Trabalhando com a questão da etnografia, que você fala que vai fazer, etnografia crítica, né, que você chama atenção também, e mais ainda com o grupo de discussão com essas professoras, né, e você ainda além do grupo de discussão, você propõe que quer criar juntamente com essas professoras sequências didáticas, vídeos, que vai ajudá-las na implementação da disciplina. Então, a única coisa que eu queria saber, além dessas ponderações que eu fiz para você me explicar melhor, no período que você tem para a conclusão da sua dissertação, se você consegue implementar toda essa caminhada metodológica, que eu acho que ela é detalhada, ela é profunda, ela vai exigir campo, se você vai fazer etnografia, ela vai exigir o grupo e ainda do grupo recolher, além dos documentos das professoras e professores de como é que está sendo implementada a disciplina, ainda produzir com elas materiais, entendeu? Então, você vai ter que ver se você tem tempo suficiente para fazer isso tudo e mais, pensando que você pode vir a desenvolvê-la num período em que a gente não esteja mais com tantos cerceamentos sociais em função da pandemia, mas certamente algo vai mudar na volta das aulas para uma certa normalidade, algo vai mudar que vai impactar não só a sua pesquisa, a metodologia da sua pesquisa, mas de tantas outras que estão sendo desenvolvidas. E eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso. Digamos assim, um plano A de metodologia e um plano de metodologia em tempos de crise sanitária e pandemia, né? Então, além disso, eu queria chamar a atenção, já falei tudo isso, uma coisa que eu acho muito interessante e gostei muito no seu trabalho, Yuri, foi dos quadros que você criou. Você coloca lá que uma criação do autor, quando você, da página 26 a 28, dá para a gente compreender bem a estrutura, eu que sou de fora, dá para compreender a estrutura da educação em Porto Seguro, e você faz os outros quadros que eu acho que, inclusive, devem ajudar o próprio município, porque eu não sei se eles têm isso tão organizado, mas então eu queria te parabenizar, eu gostei muito dessa forma como você apresenta o contexto mais detalhado do que você quer pesquisar. Isso nos ajuda, inclusive, a compreender, talvez mais do que muitos textos, escrevendo muito texto sobre, né? Bom, sobre as metas, Yuri, você fala então que traz a questão do IDEB, né, das metas que a Secretaria Municipal coloca para as escolas e tal, tanto aquelas projetadas pelo MEC quanto aquelas da Secretaria. E aí, claro, isso é uma curiosidade, eu não sei nem se é possível conseguir essa informação, mas fiquei muito curiosa de saber qual que é o lugar que ocupa a educação das relações étnico-raciais nessas projeções, ou se as projeções elas focam tanto os chamados conteúdos clássicos, digamos assim, que matematizar, alfabetizar, etc., que não deixam um lugar legítimo para a própria educação das relações étnico-raciais, mesmo tendo uma disciplina oficialmente inserida no currículo e mesmo sendo LDB, porque se tem que cumprir metas, uma das metas é atender a LDB. Então, também deveria entrar. Eu penso que não deve ter essa leitura, talvez não tenha, pela minha experiência, que é rodando pelas escolas. Se isso for confirmado, eu acho que cabe aqui uma crítica, cabe aqui uma observação, porque diz respeito à forma não legítima, né, como a 11.000 e a 10.000 ainda enfrentam no campo institucional da educação, mesmo quando a gente tem
ações institucionais desse campo em prol do atendimento ao que as legislações alteram na LDB, entendeu? É muito complexo. Então, mesmo quando a gente vê iniciativas, que são iniciativas positivas, afirmativas, etc., elas ainda são iniciativas que muitas vezes elas ocupam um lugar paralelo às discussões ou disciplinas clássicas do currículo, ou elas encontram um lugar marginal. E das dimensões que eu analisei no seu projeto, que fiquei pensando sobre isso, é o fato de que você faz uma observação de que muitos professores e professoras que assumem a disciplina é para complemento de carga horária. E isso me coloca várias questões para pensar. Até que ponto o institucional em atendimento à alteração da LDB está, de fato, institucionalizado na escola e na formação dos estudantes, das estudantes e dos professores e professoras. Entendeu, Yuri, que eu estou colocando? Sim. Yuri, entendeu? Sim, Pro. Eu estou anotando junto. Tá bom. Bom, eu não estou te vendo aqui, eu estou lendo no Word. Aí eu vou te dar algumas sugestões, Yuri, para esse trabalho brilhante que você quer fazer e está fazendo. Na dissertação, eu acho que vale a pena elucidar um pouquinho mais, se você conseguir essas informações, esse processo de construção da disciplina e as mudanças que ele foi tendo, né, de um nome para outro nome, etc., compreendendo mais qual foi a ação do movimento negro no município para que cumprisse a LDB com a inserção. Você toca nisso, mas eu fiquei achando que na dissertação você pode falar mais, sabe, descrever mais como que foi essa ação do movimento negro para que chegasse a esse ponto, né? Porque o que é interessante pensar é que você pode ter as diretrizes, pode ter a LDB, pode ter todo um aparato legal, mas na ponta, e a ponta é a escola, a professora e o professor, o estudante, o gestor, a gestora, lá no local, são as lutas locais que vão atuar e fazer com que as coisas avancem. Porque essas lutas locais, elas precisam, digamos assim, de um aparato, elas precisam de uma legitimidade nacional, federal, institucional, para que a pressão possa acontecer cá na ponta e no local. Caso contrário, por isso que o próprio movimento negro resolveu fazer esse caminho constitucional, digamos assim, e institucional, desde a Constituição de 88 até a LDB, a alteração da LDB, para que a discussão das relações étnico-raciais, interessante que ele fala um pouco sobre essa trajetória das leis municipais, estaduais, até chegar na LDB. O movimento negro ele foi cansando, digamos assim, e observando não sei se sumiu a minha câmerazinha, não sei se está aparecendo. Está desligada a sua câmera, Pro. Desligou sozinha. Criou Doido. Voltei. Estou voltando. Tá, voltou. Tá voltando. Voltei. Então, o próprio movimento negro, ele teve que criar essa estratégia, né? Porque ele cansou de fazer a luta local sozinho, sem nenhum aparato institucional mais forte, entendeu? Mas, por outro lado, se as ações, seja do movimento negro, seja de aliadas e aliados não negros da luta antirracista, se essas ações locais não continuassem acontecendo, nós teríamos mais dificuldade de implementar a alteração da LDB e as diretrizes do que nós já temos hoje. Então, se for possível, não sei se é possível coletar esses dados, se for possível, eu acho que eles seriam muito interessantes para falar desse contexto específico de Porto Seguro, porque, com todos os limites que possa haver, ainda é um contexto muito interessante comparado com outros lugares que nada acontece, nenhuma movimentação acontece, a não ser de iniciativas pessoais de professoras e professores, ou de coordenadoras, às vezes de gestoras, para que o cumprimento aconteça. Então, você ter um lugar institucional
numa grade, etc., com todos os problemas que tem, isso tem que ser olhado de uma outra forma. Agora, a grande questão é o que você vai observar, é a prática, né? E a prática é quando você pensa professoras e professores e, claro, numa outra ponta, os estudantes e a comunidade, os familiares. Mas não dá para pegar isso tudo, eu acho que se pegando a prática docente já está muito bom. Depois você fala que no currículo, esse conteúdo foi inserido, acho que no 6º e 7º ano, não é isso? Anos. Que foi inserida a disciplina. E aí você mesmo faz essa observação, essa crítica, né? De por que somente aí, e eu quero concordar, porque isso me parece algo fragmentado, né? Fica... porque quando a legislação fala, é para toda a educação básica. Então, tá vendo? Isso, você vai trabalhar sempre com os prós e os contras, os anúncios e as denúncias, ao longo da sua dissertação, fazendo a discussão que você faz. Porque é cheio de contradições, é cheio de ambiguidades mesmo. É isso mesmo, eu acho que é isso que os trabalhos têm que mostrar. Porque muitas vezes os trabalhos sobre o tema da lei e a questão das práticas dos professores, quando os pesquisadores não encontram aquele terreno propício, adequado, que nós gostaríamos de encontrar, a tendência às vezes é de uma escrita muito negativa, né? Falando, olha, não fazem, não implementam, etc, etc. Mas eu sempre chamo a atenção de que quando se toca na questão racial, ela é tão estrutural, ela é tão estruturante, quando se toca na raça, que ela pode causar desde um tsunami, as placas tectônicas se mexendo, né? E mexendo com o racismo, com a base do racismo lá, com as placas tectônicas, quanto ela pode causar pequenas mudanças, sabe? A própria tensão, muitas vezes, que acontece dentro de uma escola, entre um grupo de docentes que pressionam, por exemplo, a direção, a coordenação, ou pressionam a Secretaria de Educação pelo cumprimento da LDB, isso já faz parte do processo da Lei 10.039, entendeu? Então, muitas vezes a gente perde isso com uma coisa assim, positivo e negativo. O que eu acho que a gente está no momento agora, e o seu trabalho vem nesse momento, é de que nós já tivemos muitas escritas falando do que é positivo, do que é negativo. Os trabalhos daqui para frente, eu acho que a gente tem que dar um salto a mais e analisar não só o que é positivo e negativo, mas a gente analisar as ambiguidades, os entremeios, sabe? As idas e vindas, e mostrar a tensão e os conflitos desse campo. Mostrar que nenhuma das práticas que existem no Brasil, e eu digo nenhuma mesmo, da implementação da lei, acontece de forma acordada, totalmente acordada. Ela vai ser sempre negociada na tensão. Em alguns lugares ela vai ser vitoriosa, em alguns lugares ela não vai ser vitoriosa, em alguns lugares ela vai ter algumas pequenas, em alguns lugares ela vai ter grandes mudanças ou médias mudanças. Ou seja, não é nada estático. E é esse dinamismo que eu acho que é interessante que a gente tente compreender. E acho que as falas das professoras vão te mostrar muito isso. Porque geralmente as falas das professoras sobre o tema, elas são falas muito cheias de ambiguidades, etc. e tal. Porque uma coisa é você pegar um professor e uma professora que é ativista, militante, ou que já está pedagogicamente convencida da importância da educação das relações étnico-raciais. A outra coisa é você pegar a professora e o professor, que eu vou chamar assim, das professoras e professores que estão no cotidiano da escola, com uma ação mais comum, mais cotidiana. Essa professora, esse professor que não tem tanta leitura, ou que tal, o que é que ele faz ou ela faz no momento em que é responsável por atuar numa disciplina como essa. Então você vai pegar, na minha opinião, você vai encontrar ambiguidades do racismo brasileiro nas falas, você deve encontrar muito da democracia racial, você deve encontrar a negação da questão racial e do racismo, você deve encontrar a afirmação e a negação ao mesmo tempo. Então, é para você ficar bem atento, né, no grupo de discussão, como que você vai conduzi-lo e quais serão as questões chaves desse grupo. Eu ainda tenho tempo? Posso terminar? Tem tempo, sim. Tem? Por favor, professor. Você tem até 2 horas da tarde. É um privilégio. Tá bom, então eu vou tentar ser mais rápida. A outra sugestão na nossa conversa, Yuri, que eu acho que seu trabalho apresenta, é que... deixa eu ver. Que eu acho que tem uma questão que você não pode deixar de fazer
as docentes e os docentes selecionados é aquela chave, né? Primeiro, se conhece o texto da lei, se conhece as diretrizes, já ler as diretrizes, de qual é a formação, ou se já tiver alguma formação para lecionar a disciplina, verificar também a formação de quem na disciplina, né? Para você constituir um grupo de discussão eclético. E ele é eclético em termos de raça, em termos de gênero, em termos de formação, aquilo que for possível, né? Para você poder perceber diferentes práticas baseadas em diferentes olhares e diferentes formações para a educação das relações interraciais. Porque eu penso que o seu trabalho, pelo que você me colocou, ele não quer, por exemplo, pegar assim, o grupo que atua fazendo práticas interessantes, ou o grupo que não atua, tal. Você está querendo pegar o grupo de professoras. Claro que não vai ser 10, não vai ser representativo de toda a rede, mas você quer, digamos assim, uma certa amostra dessa rede e de como que uma disciplina como essa ela está sendo desenvolvida. Por isso, penso eu, que o grupo eclético vai ser interessante nesses termos, mas também vai exigir muito de você na condução desse grupo também, né? Quanto mais eclético, mais exige da gente, né? Uma outra sugestão que eu queria falar para você diz respeito a inserir questões sobre a bibliografia sugerida pela Secretaria de Educação e os artigos e livros de suporte teórico no grupo de discussão. A questão é saber se essas orientações que você apresenta, né? E assim, você vê, olha, tem um movimento institucional, sim, tem sugestão de livros, tem sugestão de bibliografia, coisas que muitas redes não têm, não fazem. Agora, a de Porto Seguro faz por quê? O que aconteceu? Tinha alguém lá que conduziu isso, foi a pressão do movimento social, era mesmo a iniciativa da Secretaria Municipal e dessa Prefeitura, era uma Secretaria Municipal que quando instituiu tinha governos mais progressistas ou menos progressistas, não sei, mas a questão é que tinha uma orientação institucional aí que você coloca, a gente pode criticar como que ela era, mas que tinha, né? Então, aí as perguntas que vêm que são a formação continuada para pelo menos quem leciona essa disciplina na escola em relação aos referenciais e orientações que são dados. Será que os professores e as professoras conhecem essa mínima literatura, essa bibliografia de referência e adotam em sala de aula, considerando que são adolescentes, então teria que se fazer a chamada transposição didática muito bem feita para discutir as questões lá que são colocadas como conteúdo. E a outra questão para o grupo também é onde que as professoras buscam referências, outras referências que elas fazem, se, por exemplo, elas não têm o livro, não tem texto que foi orientado para ser seguido na prática, né? E será que algumas delas voltam às diretrizes para as diretrizes algum tipo de eixo orientador? Porque eu fico pensando assim, um professor ou uma professora que fala assim, olha, não tem bibliografia, não tem nada, ela tem as diretrizes. E além das diretrizes, a professora Petronilha, ela fez um beabá, na minha opinião, para que as pessoas possam implementar o que está colocado na lei e depois o que está colocado na resolução. Inclusive, é um beabá para a parte da gestão, a parte institucional da gestão também tem um beabá ali colocado. Bom, acionando a câmera porque tem um problema aqui agora, não sei o que é, mas vamos lá. Outra questão, já estou terminando, Yuri e Eliana, que eu queria chamar a atenção, Yuri, para você te ajudar, sobre os seus referenciais teóricos. O seu primeiro parágrafo da página 39, eu fiquei um pouco confusa com a leitura dele. A relação entre negros, Foucault, Estado, eu fiquei um pouco confusa. Acho que na dissertação você vai ter que desdobrar aquilo ali um pouco mais. E você faz uma discussão chamando esses espaços de resistência negra de guetos. Você vai lá e fala por quê, e passa a usar essa expressão mais à frente. Na dissertação, o que eu acho? Eu acho que você vai ter que conceituar melhor o que você está chamando de guetos, mais do que você fez no projeto. Eu entendo o que você colocou,
mas lembrando duas coisas. Primeiro, uma ideia de guetos muito ligada à tradição norte-americana, à vivência cultural de resistência, etc., norte-americana, e não tanto brasileira. Porque no Brasil, ainda, por mais que eu entenda que você